gratificação imediata ou sucesso de longo prazo? O que você quer para a sua vida? Essa é a pergunta que eu quero começar aqui. Gratificação imediata, o prazer ali naquele momento, ou sucesso de longo prazo? Porque são coisas diametralmente opostas. Gratificação imediata é você abrir mão de sucesso de longo prazo, é você naquele momento ali não querer o desconforto, não querer fazer aquele projeto difícil, aquela atividade difícil, não abrir mão de coisas, querendo gratificação, querendo prazer, querendo conforto naquele momento. Enquanto o sucesso de longo prazo, ele exige de nós disciplina, renúncia, abnegação, rotina, busca. E é sobre isso que eu quero falar hoje. E olha, o que eu vou te falar hoje aqui é muito importante. Eu gostaria que tivesse me falado isso quando eu tinha lá meus 17, 18, 20 anos. Eu vou te entregar coisas aqui que podem fazer muita diferença na sua vida. Eu quero começar falando desse cara aqui, apóstolo Paulo. Esse grande cara, esse era o bichão. E olha só o que ele escreve aqui em Romanos 8,18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Ele está falando sobre isso. Olha, esses sofrimentos que a gente está passando nem se comparam com a glória que vai ser revelada. Ou seja, ele não estava com foco na gratificação imediata, instantânea, no agora, no prazer agora. Ele estava com foco no sucesso de longo prazo. Esse é um cara que tinha uma mentalidade de sucesso de longo prazo. Apóstolo Paulo foi um cara extremamente relevante. Foi um dos precursores da proclamação da palavra, do Evangelho. Escolhido por Deus, ele escreveu mais de 50% ou quase 50% dos livros do Novo Testamento, dos 27 livros, epístolas do Novo Testamento, ele escreveu 13. Dos 500 mil convertidos lá no primeiro e segundo século, o apóstolo Paulo certamente foi um dos homens que mais levou pessoas para Jesus. Fez 3 viagens missionárias extensas, e naquela época não era fácil viajar como hoje. Viagens longas, extensas, perigosas, por várias cidades. Foi preso, açoitado. Um homem extremamente relevante, focado no sucesso de longo prazo, abrindo mão de conforto imediato, de gratificação imediata. Eu quero ler alguns textos aqui com você. Se você está com a sua Bíblia aí, você pode abrir também. Ali em 1 Coríntios, vai anotando aí, você que está marcando, 1 Coríntios 9, 24 a 27, vai tomando nota, que é importante. 1 Coríntios 9, 24 a 27. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, eu não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Aqui nesse texto, o apóstolo Paulo deixa claro alguns pilares dessa mentalidade que ele tinha. E o primeiro deles é um motivo muito forte. Você precisa ter um motivo muito forte. Eu preciso ter um motivo muito forte. Ele está falando que tudo que ele faz e todo aquele treinamento rigoroso, tudo aquilo que ele passa é com foco em algo eterno, em sucesso de longo prazo. Uma coroa que dura para sempre. É ser honrado por Deus, é fazer a vontade de Deus, é pregar o Evangelho de Deus, é alcançar pessoas para Deus, é ser relevante para Deus. É um motivo forte. E a segunda coisa, o segundo pilar dessa mentalidade de Paulo é constância. Você consegue imaginar Paulo, um cara que não era constante? Um cara que estava sempre perseverante? Um cara que estava sempre seguindo adiante? Um cara que não esmorecia, que não importava o que acontecia? Açoites, prisões, fome, sede, e ele seguia adiante. Naufrágios, e ele seguia adiante. Constância.
Treinamento rigoroso, constância. Treinamento. Dor, desconforto, crescimento, constância. Esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, constância. Essa é a mentalidade que nós precisamos ter. E depois lá em Filipenses, no capítulo 3, 12 a 14, abre aí também, Filipenses 3, 12 a 14. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. É a mesma mentalidade aqui nesse texto. É a mesma mentalidade, motivo forte, prossigo para onde? Para o alvo. Eu tenho meta, eu tenho objetivo, eu tenho motivo. Eu sei onde eu quero chegar. Motivo forte, tem algo que me move. E a constância, é isso que me move. E eu esqueço das coisas que ficaram para trás, eu esqueço daquilo que eu estou passando. E eu sigo para aquilo que está adiante. Eu sigo em frente, constância. Sobre essas duas coisas que eu quero falar com você. É com essas duas coisas, com esses dois pilares, que a gente vence a procrastinação. E a gente precisa parar de procrastinar. Parar de procrastinar a nossa vida. Esses são os dois pilares, motivo forte e constância. Vamos falar do primeiro, motivo forte. Você precisa ter um motivo forte na sua vida. Uma motivação. Motivação ela não vem de fora. Motivação é algo que você constrói dentro de você. Ninguém motiva ninguém. Eu não consigo motivar você. Ninguém motiva você. No máximo eu posso inspirar você. No máximo eu posso inspirar você a buscar alguma coisa, a ser algo mais. Mas eu mesmo não estou lá na segunda-feira motivando você. Motivação é algo que você precisa criar dentro de você. E o motivo forte, ele vem primeiro com uma visão clara. Visão. Paulo era um cara que tinha visão. Você precisa de uma visão de Deus para a sua vida. Nós precisamos de uma visão de Deus para a nossa vida. Você precisa ter isso muito claro, você precisa ter isso escrito. Qual é a visão de Deus para a sua vida? Ah, Tiago, mas como é que eu descubro isso? Olha, tem duas formas. Uma pode ser descer um anjo lá falar com você, ou o próprio Deus ali aparecer no seu quarto. Ou você está andando pelo caminho igual Paulo e vem um clarão e fala com ele. Ou igual Moisés, que ele chegou lá e tinha aquela sarça ardente e Deus fala com ele. Olha, mas isso aí é 1% dos casos, ou menos ainda. Ou você pode ser como Neemias, que ele viu um problema, os muros de Jerusalém estavam destruídos, e ele sentiu aquilo no coração, ele começou a buscar a Deus, ele teve discernimento. Ou Abraão, que estava lá na sua terra, e de repente ele começou a buscar a Deus, ele teve um discernimento que era para ele sair. Olha, 99% dos casos é discernimento, é buscar discernimento em Deus. Como que eu descubro a visão de Deus para a minha vida? É buscando discernimento. Na maioria dos casos, 99% dos casos, busque discernimento de Deus para a sua vida. Comece a orar sobre isso. Comece a clamar sobre isso todos os dias, incessantemente, a buscar a direção, a pedir para Deus dar claramente qual a visão dele para a sua vida. Ele tem uma visão para a sua vida. E Ele quer que você contemple essa visão. Que você se contemple daqui 10, 20, 30, 40 anos. E você pode também começar a fazer um exercício mental. Lá no final da sua vida. Quando você olhar para trás. O que vai ter valido a pena? Você já fez essa pergunta? Quando você chegar no final da sua vida e você olhar para trás, você já não tiver mais forças ou muito o que fazer, o que vai ter valido a pena? A visão está nisso aí. A visão de Deus para a sua vida vai estar nisso aí. Vai estar perto disso aí. Quando eu tinha 20 anos, eu busquei uma visão de Deus para 10 anos. Eu tenho feito isso, 10 anos. Eu escrevo visões para 10 anos. Eu tenho uma visão para o final da minha vida, mas eu tenho visões para 10 anos. Quando eu tinha 20 anos, eu ainda não tinha muita clareza de como buscar isso, mas eu já tinha uma visão de como eu queria estar com 30 anos.
Com 30 anos, aí eu já tinha mais clareza e eu escrevi exatamente como eu quero estar com 40 anos. E agora está chegando, vou fazer 35 esse ano. Logo chega. E Deus vai honrando isso, eu vejo Deus honrando isso. Eu vejo as coisas acontecendo, eu vejo as coisas se movendo, porque existe uma visão clara. E não é só uma visão na minha cabeça, é algo escrito, está escrito. Em 10 anos eu quero ser isso, eu quero ter isso, eu quero fazer aquilo. Você precisa fazer isso. O apóstolo Paulo tinha clareza, tinha visão. Nós precisamos ter clareza de visão. A segunda coisa é propósito. Você precisa ter clareza de propósito, você precisa ter isso escrito. A palavra tem poder, a palavra escrita é algo poderoso. E muitas pessoas vivem procurando propósito. Aqui quem estava no Summit aqui? Levanta a mão quem estava no Summit. Foi massa, né? Foi muito top. Algumas coisas aqui a gente vai puxar lá do Summit. Esse ano vai ter Summit de novo, hein? Vamos juntar o Up e o Fire aí, vamos fazer um Summit. Vamos repetir algumas coisas, trazer umas coisas novas, vai ser massa. Mas eu quero relembrar algumas coisas, porque nem todos estavam. Propósito. O mundo vive buscando propósito, não é verdade? As pessoas vivem atrás de propósito. Mas a verdade é que o propósito de Deus para a nossa vida, ele já foi declarado na Bíblia. Isaías 43:7 diz que o homem foi criado para a glória de Deus. Deus criou o homem para a sua glória. E quando Jesus vem aqui, ele resume toda a lei, toda a Bíblia em uma coisa só, que é ame o seu Deus de todo o seu coração, sua alma, seu entendimento, suas forças. Quando a gente junta esses conceitos, a gente consegue entender que o propósito do ser humano, o meu propósito, o seu propósito, é honrar a Deus e servir pessoas. Esse é o propósito, pronto. Não precisa ficar correndo atrás de propósito. Esse é o propósito da sua vida. Ah, mas eu não sei qual que é o meu propósito. Esse é o seu propósito. Honrar a Deus e servir pessoas. Tenha clareza disso em tudo que você faz. O seu propósito tem que ser honrar a Deus e servir pessoas. Avançando do propósito, depois você precisa ter clareza da sua vocação. Tudo isso diz respeito ao pilar motivo forte. Vocação, o que você é bom, no que você é bom, o que você sabe fazer bem. Quem estava no Summit vai lembrar, a gente usou um acróstico lá, que é forma ou forma. Qual que é a sua formação espiritual, os dons que Deus te deu? Quais são as opções do seu coração ou coisas que você gosta, coisas que te atraem, temas que você se aproxima, que parece que você nasceu para aquilo? Quais são os recursos que Deus te deu, habilidades? Modo de ser, qual é o seu temperamento, sua personalidade? E áreas de interesse, áreas que você se interessa, tudo isso diz respeito à sua vocação. Você precisa ter clareza disso. Parar para fazer uma autoavaliação e se descobrir. Autoconhecimento é poderoso. Ah, Tiago, mas eu não sei no que eu sou bom, não sou bom em nada. Olha, eu vou te falar um dos melhores lugares para você descobrir no que você é bom, ou quais são as suas habilidades, é aqui na igreja. É servindo em ministérios. Você começa a se desenvolver, a se desenrolar, a descobrir. Começa a aprender a falar em público, por exemplo. Eu aprendi a falar em público na igreja. Eu aprendi a servir na igreja. Eu desenvolvi na música na igreja. Quase que todas as habilidades que eu possuo hoje, vou te dizer que uns 60%, 70% foi na igreja. Aqui é uma escola. Aproveite esse lugar que você está, essa comunidade. Aqui é um lugar de descobrir vocação, talentos, dons, habilidades. Coisas que Deus te deu na sua forma. Depois de vocação, você precisa ter clareza de chamado e de missão. Ah, Tiago, aí, difícil, hein? Como é que eu sei o meu chamado? Mesma coisa, pode ser você andando na rua e vê um clarão, igual aconteceu com o apóstolo Paulo. Teu chamado é esse. Ou discernimento. E a maioria das vezes é discernimento, é buscar em Deus isso. Para de ficar se lamuriando, meu Deus e tal. Busque em Deus. Faça uma autoanálise. Você vai entender qual é o seu chamado. E ele está ligado
a sua vocação e o seu propósito. Se você entendeu a sua vocação, quais são as suas habilidades, suas áreas de interesse, suas opções do coração, recursos, dons, modo de ser, se você tem clareza de tudo isso, e você sabe o seu propósito, teu chamado está nisso, não tem erro. E outra coisa, tira esse peso de religiosidade do chamado. Tem gente que acha que chamado é só na igreja, é só ser pastor ou estar aqui pregando. Não. Chamado diz respeito a todas as esferas da sociedade, em qualquer área da sociedade. Quando Jesus fez o comissionamento dos discípulos, ele disse: vão e façam discípulos de todas as nações. E nações quer dizer grupos, esferas, tribos, de todo tipo de gente, de toda a esfera da sociedade. Chamado não é só aqui na igreja, é também. Mas pode ser em qualquer esfera da sociedade, pode ser na família, pode ser no governo. E como a gente precisa de cristãos com esse chamado em governo, nesse tempo que nós estamos vivendo. Pode ser em negócios, talvez você tenha um chamado para empreender, para construir negócios, ou um chamado para ser um bom profissional, na área médica, na área técnica. Talvez você tenha um chamado na igreja, de fato. Talvez você tenha um chamado na área de educação, talvez você tenha um chamado na área de mídia, de artes, talvez na área de esportes. São todas esferas, são 7 esferas que a nossa sociedade ela é constituída. E de fazer discípulos de todas essas esferas. E de entrar em todas essas tribos. É isso que Jesus estava falando. Teu chamado pode estar em qualquer uma dessas áreas. Você só precisa descobrir a sua vocação e o seu propósito. Para ficar um pouquinho mais fácil, chamado, ele tem que estar no encontro dessas 4 esferas. Ele tem que estar no meio. A missão ideal, o chamado ideal, ele vai ser um equilíbrio dessas 4 esferas. Primeiro, da esquerda, honra a Deus e serve pessoas. Ah, esse trabalho honra a Deus e serve pessoas. Beleza. Esse trabalho eu gosto de fazer. Beleza. Esse trabalho eu tenho habilidade para fazer, eu sou bom para fazer isso. Show. Eu sou pago para fazer isso. Perfeito. Tá bom, tá ótimo. Aqui o teu chamado. Aí você vai ter um leque de opções para você escolher aqui. O que acontece? Muita gente está entre ali, ó. Eu amo fazer isso e eu tenho habilidade para fazer isso. Mas não ganha nada. Não ganha nada com isso. Ah, eu vou ser muito feliz, mas eu não vou ter sustento e nem propósito. Isso é insustentável no longo prazo. Ah, eu gosto muito de fazer, eu sou bom de fazer isso, mas não é sustentável. Talvez por 1, 2 anos, beleza, mas e daí? Quando você tiver filhos, quando você quiser fazer uma viagem, quando você quiser construir algo relevante, é insustentável. Outros estão aqui, ó, você tem habilidade para fazer, eu sou pago para fazer, mas eu não gosto de fazer. Por exemplo, só um exemplo, tá? O cara passou num concurso, o cara ganha bem, mas o cara não gosta de trabalhar com aquilo. E eu conheço muita gente assim, o cara está lá há anos, infeliz. Ele não sai porque aquilo dá um certo conforto, um certo recurso. Mas ele está infeliz, porque aquilo não faz parte do chamado, não é o chamado de Deus para a vida dele. Isso é insustentável no longo prazo. O que isso vai gerar na vida da pessoa, nas emoções da pessoa? Então o chamado ideal, você vai gostar de fazer, coisa que você gosta de fazer, você é bom para fazer, você é pago para fazer, honra a Deus e serve pessoas. Então pense nisso, anota isso, pensa nisso. Lá no Summit a gente falou disso, né? Só para lembrar aqui, o funil da vida. Você encontra o seu propósito, você encontra a sua vocação, automaticamente você encontra o seu chamado, isso vai te levar à realização de longo prazo, sucesso de longo prazo, é disso que a gente está falando. Outra coisa que você precisa ter escrito é a resposta dessas 2 perguntas. Está uma lápide ali, lá no final da vida. Você precisa já pensar hoje, o que Deus falará ao meu respeito quando eu não estiver mais aqui? Quando eu me encontrar com Ele, o que Deus falará ao meu respeito? Você já fez essa pergunta? Você já respondeu essa pergunta? Eu tenho isso escrito lá, olha, quando eu for para o céu, eu quero que Deus fale isso a meu respeito.
E o que as pessoas falarão ou lembrarão de mim? Qual será o meu legado? O que eu deixarei de marca aqui? O que eu vou construir? Qual é o meu legado? Legado é diferente de herança. Herança é o que você deixa para as pessoas. Legado é o que você deixa nas pessoas. Qual é a marca que você vai deixar? O que você vai ter construído na sua família, na sua comunidade? Essas perguntas você tem que ter escrito já hoje. Essa declaração, tudo isso que eu falei, visão, vocação, propósito, vocação, missão. O que Deus falará a meu respeito? Qual será o meu legado? Escreve lá numa folha, escreve lá no Excel, escreve lá no Word. Tenha isso lá, claro, revisita de vez em quando. Uma declaração escrita é poderosa. Isso tem que ser algo que está claro na sua mente. Aqui, ó, está aqui na minha mente. Eu tenho essas respostas todas muito claras. Isso gera um motivo muito forte. Isso me gera um alvo. Prossigo para o alvo. Eu corro não sem alvo. Eu avanço não sem alvo. É isso que o apóstolo Paulo fala. Eu tenho um motivo forte. Eu sei para onde eu estou indo. Isso me faz enfrentar qualquer coisa. Isso me traz constância. Isso me ajuda a enfrentar qualquer tempestade, qualquer vendaval, qualquer situação. Pilar constância. Ah, beleza, Tiago. Já entendi que eu preciso ter tudo aquilo ali muito claro, mas e agora? Como é que vamos para a prática? Como é que o negócio acontece de verdade? Vamos sair da filosofia e ir para a prática. Você precisa ter metas muito claras. E aqui eu vou compartilhar o que eu faço, tá? Coisas que eu faço há pelo menos 7 anos eu faço isso. E eu vou compartilhar com você coisas que não é que eu ouvi falar ou que alguém me falou que é bom. Coisas que eu faço de verdade e que eu posso te garantir que faz muita diferença. A minha prática é estabelecer metas anuais. Alguns gostam de fazer metas trimestrais, metas semestrais. Alguns não fazem meta para nada. Mas faça metas. O apóstolo Paulo tinha metas. Pessoas relevantes têm metas. Pessoas que querem alcançar algo, conquistar algo, tinham metas. Jesus tinha meta. Ele tinha 3 anos para mudar o mundo. Só isso. A meta dele era bem básica. 3 anos para ele mudar o mundo. Como você estabelece metas? Em 6 pilares. Você precisa estabelecer metas em 6 pilares, porque isso aqui engloba toda a sua vida. Primeiro pilar, espiritual. Depois, família, relacionamentos. Depois, saúde. Depois, aprendizado. Depois, profissional. Depois, financeiro. Talvez você aí 16, 15, não sei se tem alguém de 15 aqui, 16, 17. Talvez ainda pareça muito prematuro, mas olha, se você já começar a ir aplicando isso na sua vida, vai te fazer muita diferença. Eu garanto isso para você. Se você já começar a colocar isso na sua mentalidade agora, meu Deus do céu, você vai voar. Vou dar exemplos, tá? Eu vou te dar exemplos aqui para a gente ser bem prático. Primeira coisa, meta precisa ser smart. Quem trabalha em empresas maiores aqui certamente já ouviu esse conceito, né? A meta ela tem que ser smart, que é algo bem simples, tá? Só para deixar bem claro. Tem que ser específico. Não pode ser, eu quero ser feliz. eu quero crescer com Deus, só isso. Não, tem que ser específico. O que é crescer com Deus? O que é ser feliz para você? Eu quero ter mais saúde, tá bom, mas o que é ter mais saúde? Então precisa ser específico, precisa ser mensurável, precisa ter números ali. O que é? Eu quero emagrecer. Emagrecer quanto? Eu quero passar de 74 para 70. Beleza. Atingível, realista. Não pode ser, eu quero jogar basquete igual um profissional até o final do ano. Não, tem que ser algo atingível. Igual o LeBron James, até o final do ano. Não, tem que ser algo atingível. E temporal. Precisa ter um tempo. Ou é uma meta anual, ou antes disso. Precisa ter um prazo para que isso aconteça. Vou dar alguns exemplos aqui, então. Espiritual. Por exemplo, é uma meta smart. 30 minutos de devocional todas as manhãs. É uma meta.
Eu tenho uma meta de fazer 30 minutos de devocional todas as manhãs. Eu estou dando exemplos aqui, tá? Essa, inclusive, é uma meta que eu tenho. 30 minutos de devocional todas as manhãs. Eu não coloco lá simplesmente crescer com Deus, ou, enfim, algo não tangível, não claro. Eu coloco algo que seja, 30 minutos de devocional. Quando? Todas as manhãs. Jejuar. Não é jejuar mais, seja claro, eu vou jejuar uma vez por semana. Ler a Bíblia toda. Veja, parece algo muito grande, muito distante, mas quando você estratifica, é 3 capítulos por dia. Então, eu vou ler 3 capítulos por dia. Aí você está criando uma meta smart, uma meta alcançável, atingível. Familiar ou relacionamentos. Por exemplo, eu quero ter um tempo de qualidade com um novo amigo, uma pessoa nova que eu não conheço, que eu não tenho intimidade, uma vez por mês. Você quer crescer em relacionamentos, ter mais amigos, aumentar seu networking ou realmente ser mais intencional com pessoas. Essa pode ser uma meta, por exemplo. Na área de saúde, fazer atividade física 3 vezes por semana pelas manhãs, por exemplo. Não é simplesmente perder peso ou simplesmente fazer atividade física, mas é quando e em que horário. Quantas vezes, em qual horário? Trocar refri por água com gás, por exemplo. Quanta gente já fez um propósito? Não, esse ano eu vou melhorar minha alimentação, eu vou parar de tomar refrigerante. Coloca uma solução para isso. Vou trocar o refrigerante por água com gás. Aprendizado. Não coloque lá ler X livros. Traga isso mais estratificado. Eu vou ler um livro por mês, ou vou ler um livro a cada 2 semanas. Eu vou fazer 2 cursos da Escola da Palavra. Eu vou fazer um curso de oratória. Coloque essas metas. Profissional. Eu vou iniciar um e-commerce até 1º de junho. É específico, tem o que eu quero fazer, o e-commerce de que eu quero fazer, e em qual data tem que estar pronto. Aí você vai correr atrás, você está pondo um leão para correr atrás de você. Ser promovido para a função XYZ lá no seu trabalho. Olha, não tem problema nenhum você querer crescer. Não tem problema nenhum você ter a ambição de crescer. O que você não pode ter é um egoísmo, ganância. O que é errado é a ganância, é o egoísmo. A ambição, não. Querer crescer, querer evoluir é algo bom e Deus se agrada disso. Talvez lá na sua empresa você quer sair da posição que você está para chegar em outra. E quando você coloca isso como uma meta, você começa a ir atrás, a entender o que você precisa fazer, a se conectar com pessoas. Ser promovido para a função X. Financeiro. Tchê. Talvez a primeira tenha que ser aquela, né? Gastar menos do que eu ganho. A meta, gastar menos do que eu ganho. Ou se você já está numa condição de investir, eu vou investir 10%. Não coloque apenas, esse ano eu vou alcançar um investimento de tantos mil. Tá. O que você precisa guardar por mês para chegar lá? Coloque isso. Vou investir 10% por mês. Então aqui a gente está saindo só do plano da visão, da motivação, do motivo forte para colocar na prática metas de maneira que você possa alcançar. Metas anuais. A segunda coisa que você precisa dentro desse pilar da constância, a gente falou de metas, e a segunda coisa que você precisa é de uma agenda de rotina. Rotina. Quem não tem agenda, vira agenda dos outros. Você precisa ter uma agenda muito clara e organizada. Dos dias da semana e os horários. É simplesmente isso. Não tem uma fórmula mágica. Nossa, achei que o Tiago ia trazer um negócio aqui que é o segredo dos milhões. Não. É muito simples. É uma agenda de rotina. Rotina é o que te leva na excelência. Rotina não é monotonia. Monotonia. Monotonia vem de monotom. Quer dizer o mesmo tom, a mesma cor, ou algo sem variação, sem cor, sem vida. Rotina não é monotonia. Rotina
é uma execução de processo, que você pode fazer com muita vibração, com muita energia, com muita garra, com muita vida. E a rotina é o que te conduz à excelência. A rotina é o fazer as coisas difíceis, com disciplina, com foco, é o que vai te levar ao sucesso de longo prazo, a conquistar resultados relevantes no longo prazo, em qualquer área da vida, em todas aquelas áreas que eu te falei. Então você precisa colocar aí nessa agenda atividade física, curso, trabalho, estudo, hora, tem que ter horário para essas coisas. Que hora que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo? É dessa maneira que você vai crescendo na vida, ano a ano. Você tem uma visão clara, você tem metas definidas e uma rotina definida. É isso que vai te fazer crescer, ano após ano. E aí passou aquele ano, você revisa aquelas metas e coloca essas metas nessa rotina. É isso que a gente está fazendo aqui, é trazer todas aquelas metas dentro da nossa rotina, dentro do nosso dia, dentro da nossa agenda. Então o pilar constância, em resumo, é isso. Metas anuais. Eu gosto de colocar metas anuais, eu gosto de encerrar ciclos anuais. Eu acho legal isso, quando você encerra um ano e inicia um próximo ano e estabelece ali metas novas, objetivos novos, alvos novos para aquele ano. E aí monta a sua agenda de novo para aquele ano. Agora, dentro desse plano de metas, qual é a sua agenda? E quando você tem filhos, então, isso fica mais louco ainda. Encaixar a agenda dos filhos, a agenda da família, com esses planos pessoais, com esses planos de crescer em Deus, com esses planos de crescer na vida. E eu quero terminar aqui, eu quero já chamar o grupo de louvor, o Ministério de Louvor, e eu quero repetir esse texto do apóstolo Paulo. Lá de 1 Coríntios 9, 24 e 27, que você tenha isso aí no seu coração, muito claro, essa mentalidade dele. Eu vou ler esse texto de novo. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Corra de maneira que você possa alcançar o prêmio. Todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, eu não corro como quem corre sem alvo, e eu não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de eu ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Que você possa guardar essa palavra no seu coração. Tudo que foi passado aqui é algo poderoso para a sua vida, eu te garanto isso. Que você possa fazer essas declarações, tenha tudo isso escrito, tenha tudo isso como declarações da sua vida. E um lado de nós sempre vai tentar fugir daquilo que é difícil, sempre vai tentar fugir do desconforto, mas que você possa olhar para a visão que Deus vai colocar no teu coração, para o propósito que você já tem de Deus na sua vida, pela vocação, você possa olhar para o chamado, para a missão que Ele te deu, que Ele possa trazer clareza de objetivos que você precisa alcançar em 2023 e nos anos que virão, e que você possa crescer em Deus, ano após ano. Nosso objetivo aqui é plantar na vida de vocês. Nós estamos aqui, Jovens Up, Jovens Fire, nós estamos plantando na vida de vocês. Ver vocês crescendo é a nossa alegria. Nosso coração se alegra em ver vocês crescendo. Pode ter certeza, isso que eu estou compartilhando aqui, eu tenho certeza que pode fazer muita diferença na vida de vocês. Eu vou ficar muito feliz se vocês colocarem em prática. Muito feliz mesmo.